Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Hoje nós vamos tratar de um tema muito controverso, que é o matrimônio. Nós estamos vendo no mundo em que a gente vive que é muito comum as pessoas, quando casam, descasarem, inclusive no meio dos cristãos. Será que isso é o que Deus quer para nós? Então, no meu canal vocês vão ver temas controversos, mas à luz da Bíblia, porque nós que dizemos ser cristãos não podemos seguir o nosso próprio pensamento, a nossa própria razão. Nós temos uma bússola, nós temos um manual a seguir, que são as Escrituras Sagradas. Então vamos ao vídeo com o nosso querido pastor Davi Alves. Vamos começar? Olá, graça e paz a todos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, seus trabalhos, seus planos e projetos. Vamos mais um breve estudo da Palavra de Deus. A Bíblia é o nosso Evangelho, Evangelho segundo a Palavra de Deus. Deus é o nosso instrutor, o Espírito Santo é o nosso professor. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele guiaria o seu povo em toda a verdade. Hoje quero falar sobre o primeiro casamento. Quem celebrou o primeiro casamento? A origem do matrimônio. O matrimônio não foi criado pelo homem. O matrimônio é de origem divina. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus 13, verso 4, a primeira parte: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Paulo, ele foi orientado pelo Senhor, teve uma visão, ele viu Jesus no caminho de Damasco, Jesus falou com ele falou com Jesus. Paulo foi instruído por Deus. Paulo disse que não foi instruído por homem qualquer, mas pelo próprio Deus. Então vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 19 e 20 e depois o verso 18. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado, às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Deus terminou a criação dos seres viventes. E aí Deus agora resolve fazer o homem do pó da terra. Depois do homem criado, Deus agora manda a Adão colocar nome em todos os animais. Adão viu que cada macho tinha a sua fêmea. Adão se sentiu sozinho. E Deus agora disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então Deus, para resolver o problema de Adão, o problema da solidão, Deus não fez outro homem, mas sim uma mulher. Queridos, nesse livro aqui tem um pensamento muito legal que diz assim: o homem não foi feito para habitar em solidão. Ele deveria ter um ente social. Sem companhia, as belas cenas, deleitosas ocupações do Éden teriam deixado de proporcionar perfeita felicidade. Mesmo a comunhão com os anjos não poderia satisfazer seu desejo de simpatia e companhia. Ninguém havia da mesma natureza para amar e ser amado. Por isso que Deus resolveu fazer uma companheira. O próprio Deus deu a Adão uma companheira. Proveu-lhe uma adjutora, ajudadora, esta que lhe corresponderia e que poderia ser um com ele.
em amor e simpatia. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que ela não o deveria dominar, como a cabeça, nem ser pisada sob seus pés, como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como seu igual e ser amada e protegida por ele. O apóstolo Paulo disse: quem é que vai aborrecer a sua própria carne? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta, a sustenta. Será que nós estamos sustentando a nossa parceira, a nossa adjutora, a nossa esposa? Devemos amá-la e protegê-la. Fala que a mulher é um vaso mais fraco. Por isso devemos, com todo carinho, cuidar desse vaso de Deus, que é um vaso de bênção na família. O casamento foi designado para ser uma bênção para o homem, mas deve ser no temor do Senhor. O rapaz que, quando pensa em se casar, ele deve perguntar a Deus: Senhor, é esta? É aquela? E deixar que Deus faça a escolha para ele, porque foi Deus quem escolheu Eva para Adão. E quando Adão viu a sua companheira, Adão disse: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Queridos, quando Jesus veio à Terra, Jesus não veio para abolir o matrimônio. Ele não veio para abolir essa instituição. Por sinal, ele foi convocado para um casamento nas bodas de Caná, da Galileia. E lá ele realizou o primeiro milagre, transformando água em vinho. Então, se Jesus é convidado para o nosso lar, para o casamento, é uma bênção. Então vamos ver aqui no Evangelho de Mateus, o capítulo 19, Jesus deixou bem claro que essa instituição, ela vai durar até findar o tempo da graça. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Os discípulos entenderam que não há separação após casamento. Essa união é vitalícia. Essa união é indissolúvel. Jesus veio para mostrar a indissolubilidade do casamento, do matrimônio. Mateus 19, 10. Disseram-lhe, pois, os discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus disse: olha, nem todos podem ouvir essa palavra. Jesus, ele não aboliu o matrimônio. Jesus falou que tinha eunuco que nasceu do ventre da mãe, eunuco que foi castrado pelos homens, feito pelos homens, e eunuco por causa do reino de Deus. Mas Jesus não cancelou essa instituição, não aboliu essa instituição. O casamento é a primeira instituição. O sábado é a segunda instituição. Então preste bem atenção para a gente não se perder no meio da palavra, não se perder na doutrina da palavra. Deus fez o homem, primeiro, fez o homem sentir a necessidade de uma companheira, de alguém que ele pudesse amar e ser amado. Aí Deus fez a mulher por causa do homem. Não fez outro homem por causa do homem, mas a mulher por causa do homem.
Então você, meu querido ouvinte, você, querido irmão, acredito piamente que se você ama a sua esposa de fato, você diz assim, olha, é o amor que Deus me deu. Você foi criada para mim, para a minha felicidade, para ser uma bênção na minha vida. Aí você abraça esse amor seu, porque é uma dádiva que Deus lhe deu. Segure esse amor. Ame de todo o coração. Como a Bíblia diz, vós maridos, amai vossas mulheres como Jesus amou a sua igreja. Então, você abraçou essa instituição. Agora, no próximo vídeo, você vai ver a outra instituição, também criada por Deus, por sua causa, por minha causa, por causa do primeiro homem que foi Adão. Até lá, que Deus abençoe e te dê força, ânimo e faça você sentir a sua responsabilidade como esposo, como pai e como membro da Igreja de Deus. Que Deus abençoe. Amém? Bem, meus irmãos, vocês viram tudo que a Bíblia Sagrada fala sobre o matrimônio, que é que Jesus falou. Mas você pode se perguntar, sim, é para eu viver num casamento infeliz? O que eu devo fazer se meu casamento não está dando certo? Também a Bíblia nos informa. Nós devemos lutar por aquilo que nós acreditávamos no passado que era a nossa felicidade. Quando nós nos casamos, quantos de nós perguntamos, jejuamos e oramos e perguntamos a Deus se o parceiro ou a parceira era do agrado do Senhor? Então é muito fácil agora a gente dizer, eu me enganei e largar para lá. Mas, meus queridos, eu quero dizer, existem leis espirituais que, independente da nossa crença, elas existem, elas atuam. E o matrimônio, ele é indissolúvel. Então, quando a pessoa não está conseguindo viver, ela pode se divorciar. Ela vai ter que assumir isso perante ao Senhor. Agora, Paulo nos diz que não devemos casar de novo a menos que o nosso cônjuge esteja morto, ou seja, a menos que o pretendente a casamento seja viúvo. Eu espero que vocês pensem, eu espero que vocês lutem pelo casamento de vocês, peçam forças ao Espírito Santo de Deus. Aqueles que não pediram a ajuda de Deus antes de casar, peçam agora. Se humilhem perante ao Senhor e Ele no tempo dele vos exaltará. Que o Senhor Deus nos abençoe e que o Espírito Santo seja nosso guia. Muito obrigada ao pastor Davi Alves do canal Vem e Vê. Até o próximo vídeo. Tchau!